O verão está batendo na porta e muitas pessoas deixam o vinho de lado por pensarem que ele não combina com a estação. Mas não é assim não. Existem tipos de vinhos que são especiais e até combinam muito bem com as altas temperaturas. É isso mesmo, no episódio de hoje a gente fala de vinhos para o verão. Eu sou o jornalista Estevão Limana Eu sou o sommelier Sidney Lucas. e aqui a gente fala de vinho para o verão sem afetação. Nós chegamos àquele momento do ano em que as altas temperaturas já estão aí, né? Quase todos os dias a gente tá passando os 25 graus, 30 graus. E às vezes, né, Sidney, parece um pouco desconfortável abrir uma garrafa de vinho tinto com 30, 35 graus. Mas o vinho, ele também existe para ser consumido o ano inteiro, porque tem regiões aqui no Brasil, de quem nos acompanha, por exemplo, que é verão o ano todo. Não é como aqui no sul, que tem frio, as estações bem definidas. Dá para tomar vinho no verão? Dá, claro. É uma tendência as pessoas associarem o vinho ao inverno sempre. E aí acabam esquecendo que existem vinhos brancos, vinhos espumantes, vinhos rosés e até alguns tintos que são adequados até para estações mais quentes, assim, para dias e noites mais quentes. A gente tem aquela tradicional, o pessoal gosta de muito de tomar um vinho tinto encorpado, né? Aqui no Brasil nós temos aí a venda do Malbec, do Cabernet Sauvignon muito forte, assim, né? Muito intensa. Só que esses vinhos talvez não combinem tanto com as altas temperaturas, porque o vinho acaba dando aquele calorão no corpo às vezes. O que dá para nós começarmos falando para quem nos acompanha? Qual é a principal dica para tomar um bom vinho no verão? De fato, o vinho aquece, né? E quanto mais encorpado for o vinho, mais essa capacidade ele tem. Então a opção, seja ele branco, tinto, rosé, é optar por vinhos leves, vinhos mais delicados, sem madeira de preferência. Então é optar pelo estilo certo. O estilo certo. Esse é o caminho correto, então, da gente ir. E o que é o estilo certo para o vinho? Aquele vinho tinto leve, pegar uvas que tem aí, fazem vinhos menos encorpados, ou eu vou apostando num vinho sem barrica? Posso pegar um Cabernet Sauvignon sem barrica, por exemplo? Isso tudo. Claro, algumas uvas elas produzem vinhos com mais delicadeza, mais leves, e esse é o principal critério da escolha. Por que tem que ser vinho mais leve? Porque se é para tomar no calor, então seja esse vinho tinto ou branco, ele vai ser tomado mais resfriadinho, né? Então a temperaturas um pouco mais baixas. E os vinhos tintos que tenham muito tanino, a tendência é esse tanino ficar muito sobressaltado em temperaturas mais baixas. Então vinhos mais fresquinhos, mais geladinhos, tintos, o tanino vai ser realçado. Então a escolha por Pinot Noir, Nebbiolo, Petit Verdot, Garnacha, Syrah, né, Garnacha, de preferência do Novo Mundo, assim, ou do sul da França ali, nesse estilo mais delicado, sem muito peso, sem muito tanino, justamente para na hora que resfriar esse vinho, esse tanino não ficar muito adstringente. Eu fico pensando, a gente não acaba às vezes tomando daí o vinho na temperatura errada? A gente acaba gelando um pouco mais do que seria o indicado? Não, justamente porque esses vinhos, a gente está falando especificamente de tinto agora, né? Mas justamente porque os tintos delicados e levinhos, eles devem ser servidos numa temperatura um pouco mais baixa, não temperatura de branco, mas não chega a ser uma temperatura de branco, mas é possível, é adequado servir um vinho bem delicadinho, bem leve, um Valpolicella, um Bardolino, numa temperatura aí na casa dos 13, 14 graus, perfeitamente, não seria nenhum crime. É complicado pegar um Cabernet chileno potente, extraído, tânico, um Bordeaux de alto padrão e colocar a 10, 12 graus, aí seria um problema. Agora esses vinhos mais levinhos, vinhos um pouco mais simples assim, não tem problema nenhum não. Você já viu? Eu nunca vi puxarem um vinho tinto na praia, dentro daquele bag, daquela caixa térmica que tá cheia de cerveja, de caipirinha, até da farofada às vezes na praia. Eu nunca vi, você já viu? Eu nunca vi, mas é possível fazer isso, eu não vejo nenhum problema. Possível. Desde que obedeça esses critérios, né? Pode levar um baldezinho, um bagzinho com gelo ali e um vinho bem delicado. Uma opção é escolher os vinhos feitos por maceração carbônica, que é a maneira de fazer os Beaujolais, por exemplo. A maceração carbônica, ela contribui para que o vinho tenha uma extração de tanino mais delicada, se faça muitos vinhos excepcionais, muito complexos inclusive, mas
a tendência é ele ser um pouco menos tânico e um pouco mais delicado. Ah, que bacana. Dá pra você que tá nos acompanhando, fica às vezes receoso de levar um vinho pra praia, dá pra levar. Só que a gente vê que o verão, ele é uma... Nós já conseguimos enxergar nos supermercados, né, Sidney? Que tem mais cerveja, né? O verão é uma época da cerveja, as pessoas até bebem mais cerveja. Se for uma cerveja como a da Leopoldina, nós bebemos no último episódio, pode me convidar para qualquer passeio na praia aí. Mas como é que tu vê essa relação da cerveja, do vinho, durante o verão? Por que será que o pessoal aposta mais na cerveja? É mais refrescante? Será que é por isso? Pelo chopp também? Tá no inconsciente das pessoas, né? Já associar logo o calor à refrescância da cerveja. Mas existem vinhos tão refrescantes quanto cerveja. Inclusive, algumas cervejas não são adequadas para levar para praia. Quais? A gente conversou com o Maurício da Leopoldina. Rodrigo, aquela cerveja que a gente experimentou aqui. Essas cervejas artesanais de alto nível também não devem ser levadas para praia. Né? Então, o critério é justamente o estilo, a qualidade, tudo. Além da cerveja que não pode levar pra praia, por favor, não levem caixa de som também, né? Não leva caixa de som pra praia, por favor, olha, é um pedido. Vamos curtir o som do mar, né? O sol aí na praia, aqui em Santa Catarina tem praias lindas, não vamos levar caixa de som. Tem quem agrave isso, ainda leva a caixa e bota funk, né, cara? Aí tem que tomar uísque. Raça negra. Sertanejo, né? Não faça isso pra ser uma pessoa elegante com o teu companheiro que está ali na praia, né? Ajuda a gente, né? Se você viver na praia também, manda um abraço, só não precisa botar música, não. Ô, Cid, a gente tá falando de vinhos tintos pro verão e eu acho bacana também falar de pratos de comidas, né? Que podem combinar com os vinhos tintos mais leves. A gente não vai fazer um ensopado de mandioca ou que a gente fala de uma vaca atolada, a gente não vai fazer uma sopa, a gente não come tanta massa com molho no verão, a gente opta por pratos mais leves, às vezes até com frutos do mar, eu sei que não combina com tinto, mas alguns outros tipos de comida, umas entradinhas, torradinha com tinto. O que dá para nós dar de dica para quem nos acompanha aí? Grelhados, por exemplo. Grelhadinho. Carne grelhada com salada, vegetal salteadinho na manteiga, essa pegada, né? Os embutidos também, a pessoa vai petiscar ali, então um tinto também mais leve ali, fica bem, pega bem com uma copa, uma mortadela boa, um presunto bom. Então, essa pegada de petisco ou pratos mais leves, como um filezinho grelhado, né, um arrozinho branco, a tendência é esses pratos um pouco mais leves, menos condimentados, sem creme de leite, sem muita gordura, né? Então, e pede justamente esse tipo de vinho tinto, né? Vinho mais delicadinho, aves. Vamos fazer então, recapitular aí. Vamos lá. Aposte num Pinot Noir, aposte num Garnacha, um Syrah. Syrah sem madeira, né? Madeira. Os Valpolicellas, tem bons Valpolicellas e costumam ser mais leves, Bardolino. Então, ainda que seja um Merlot, um Cabernet Sauvignon, tem Cabernet, não é só porque é Cabernet Sauvignon, ele vai ser sempre pesado. Então depende muito da maneira de vinificar. Certificar que o vinho não tenha madeira e seja mais leve, seja ele qual uva for. Vamos partir para os vinhos brancos, então. Esses são os queridos, né? Dá para dizer, do verão. São os queridos do verão. Muita gente diz, não, agora acabou, só tem aqui na minha adega vinho branco. Vinho branco é o principal harmonizador dos frutos do mar. Esse é o mais adequado para o verão. O tinto a gente abordou, são vinhos que são possíveis serem consumidos. É possível consumir vinho tinto obedecendo esses critérios. No ar-condicionado. Até na praia ali, na varanda, tranquilo. Se for vinho levinho, né, e tal, se não tiver tanino, pode tomar mais fresquinho, não tem problema. Mas o ideal mesmo é que sejam brancos, né? Ou rosés, espumantes. Então essas são as categorias mais adequadas até pro verão. E aquele vinho branco encorpado, que já passou por barrica, dá para tomar no verão? Ou ele é mais deixar pro inverno mesmo, como harmonização de um prato? Esse é um tipo de vinho branco que vai bem no inverno, ainda que seja branco, porque na temperatura de serviço dele, um branco de alto padrão e barricado, na casa dos 10 graus ali, não é tão gelado. Mas é melhor que seja vinhos mais delicados também, vinhos sem madeira, mais leves, mais refrescantes, então que possa ser servido mais leve, mais a temperaturas inferiores. Então, enquanto que um Chardonnay é de alto padrão e mais encorpado, para citar o Chardonnay como exemplo, né? Pode pegar Riesling de alto padrão também, na casa ali dos 9, 10 graus de serviço, é melhor que sejam vinhos para serem servidos ali na casa dos 4, dos 5 graus. O Sauvignon Blanc, por exemplo, o Viognier, né? Essa pegada de
Se for um Chardonnay que seja sem madeira, um pouco mais levezinho, um vinho até um pouco mais ligeiro ali, um Pinot Grigio. Como que a gente consegue acondicionar? Fico pensando às vezes, a gente leva pra praia, muito sol, né? Quente. Ali é um lugar para ser quente. Acondicionar é difícil, às vezes acondicionar numa temperatura adequada, né? Um vinho, porque quando o sol ali vai caindo, o pessoal às vezes leva uma bagzinha, aquela caixa térmica com gelo, mas não pode botar gelo no vinho. Não, mas é por isso que o ideal é pegar um Pinot Grigio, o Sauvignon Blanc, esses vinhos mais leves, porque no gelo vai ficar ali na casa dos 3, 4 graus ali, inserido ali na bag ou no cooler, né? Então, isso, se for um Chardonnay, vinhos de alto nível, sim, vinhos excepcionais, não devem ser levados para praia, nem para piscina. A dica, não deve. Seja ele branco, seja tinto, seja o que for. Então, vinhos de alto nível precisa de algum critério para poder tirar mais prazer do ato ali de bebê-lo. Então, a primeira opção é pegar vinhos um pouco mais simples e vinhos um pouco mais ligeiros. Não precisa levar você não vai levar qualquer coisa, um vinho que te dê um mínimo de prazer, que seja bom, mas não vai gastar tanto dinheiro com isso para levar um vinho para praia, seja branco, espumante, seja o que for, né? Então, o primeiro critério é esse, prestar atenção em quanto vai gastar, porque ali não é o lugar adequado. Assim. Ali é só para dar um clima, né? Até cerveja ali é difícil beber às vezes, né? Aí tem areia incomodando, areia. Não é legal consumir coisas na praia. E leva o vinho que possa ficar mais tempo no gelo ali, né? Então, seja ele cooler, ou seja aqueles bagzinhos que estão na moda agora, de material aquele, acho que é como se fosse um acrílico mais maleável, assim, né? O pessoal bota gelo, bota o vinho ali e leva. Eu já vi umas estruturas que parecem um plástico, que eles tem algumas partes dentro, assim. Esse aí, meio branquinho, tu coloca e carrega, né? Ele consegue condicionar um pouco a temperatura, né? Isso dá. Uma garrafa, 2 garrafas, e para segurar o gelo ali e botar a garrafa no meio ali, né? Deixa por ano novo só, né? Réveillon ali, Réveillon usa muito na praia. Mas muito. É legal levar vinho pra praia. Se tiver que levar alguma coisa, leva vinho branco. E como que dá pra beber o vinho na praia? Fica difícil a gente levar uma taça da Mozart dessas pra praia. Quer dizer, não é difícil, dá pra levar. Mas a gente fica com aquele dó no coração, porque ali qualquer coisinha pode cair, pode quebrar, pode dar algum problema, né? Ficar algum pedaço ali pra alguém cortar o pé. Também. Tem umas taças legais de acrílico, né? Mas também perde um pouco daquela experiência, né? Mas aí que tá, né? Não vai tomar um vinhaço Petrus ali nessa taça de acrílico. Vai levar um vinho adequado pra situação. Vinho harmoniza com momentos também, né? Não é só com comida. Então, o ideal é você pensar, gasta um pouco menos, leva um vinho legalzinho, bacana, que você vai gostar, mas não gasta tanto dinheiro com isso, e justamente porque não vai estar na condição ideal ali, no local ideal. A taça de acrílico é show de bola, cara. Tem umas taças de acrílico muito bem feitas e inquebrável, né? Inquebráveis. Essas são inquebráveis, não são como tem uma empresa aí que divulga que faz taça com titânio, que é inquebrável. Essas aí, eu acho que isso é conto pra boi dormir. Eles deveriam colocar um quase antes do inquebrável, né? Ia ser mais adequado. Ia ser mais adequado. E se você tá procurando taças pra sua casa, tá procurando produtos em cristais, tem que fazer a sua compra com os nossos parceiros da Mozart Cristais. Cristaleria artesanal, localizada aqui em Blumenau, no Vale do Itajaí, mas que exporta para o Brasil todo e até para o mundo. Eu conversei com o Gabriel um dia, assim, tinha umas taças saindo de Barolo, estavam sendo enviadas para a Alemanha. Lá tinha um e-commerce que fazia a venda dessas taças aí. E também para a Itália, taças especialmente para Barolo. Uma taça assim, ó, linda, lindíssima, que acredito que seja uma experiência incrível para quem for poder aproveitar. E é bom lembrar também que a Mozart Cristais, ela é responsável pela produção das taças das principais vinícolas gaúchas. Taça que você vai lá tomar um vinho na Casa Valduga, na Miolo, na Salton, você vai beber o vinho, degustar em uma taça da Mozart Cristais também. Segue eles lá no Instagram, Mozart Crystal, com Y, né? Cristal. Vai no site deles, pode procurar o portfólio de produtos e vai ser muito bem atendido. O Gabriel e toda a equipe que está sempre disponibilizada lá com eles. E eles também estão no nossas prateleiras, nosso cenário aqui, é tudo taça do Cristal. Eu gosto sempre de fazer um teste, assim, deixa eu pegar aqui, com licença. Eu gosto de fazer sempre aqui, ó, pra ver se é cristal ou não é, ó. Dá pra ver que é. Aí, Mozart Cristais, nossa parceira aqui do podcast No Mundo do Vinho.
Cid, a gente falou de harmonização também pro vinho tinto e harmonização agora pro vinho branco, frutos do mar, né? É a tradicionalíssima. Camarão, lula, peixe Peixes de modo geral, frutos do mar. e sushi, né? Por favor. Também. Comida japonesa é show com vinho branco, com espumante, mas sempre respeitando essa questão do corpo, do pouco corpo. Comida japonesa, vinhos mais ácidos. E leves e mais ácidos. Precisa ser um pouco mais ácido. Vamos dizer pra galera, chega de... Toda sexta-feira e o sábado eu vejo foto de sushi com Malbec. Chega disso, vamos parar com isso, né? Que loucura, né? Como é que consegue? Não sei. Também não sei como consegue. O problema dessa mistura é que normalmente os peixes de mar vêm com muito sódio, né? Muito iodo, aliás, na carne ali. E iodo sempre vai sair no braço com tanino. Aí fica com aquele gosto metálico, mastigando cabo de guarda-chuva, sabe? Já mastigou quase? Eu nunca mastiguei. Lição de casa. Mastiga o cabo do guarda-chuva aí pra saber. Experimenta pra ver se vai dar. Pega um pedaço de papel alumínio da cozinha e mastiga. Mastiga. Tipo chiclete. Ah, mas eu já comi uma vez, eu assei um peixe e ficou grudadinho papel alumínio no peixe. Já tive essa experiência. Parece que o dente assim vai dando uma nevralgia no dente. Horrível, né? Realça a tanicidade, dá aquele gosto metálico na boca. Só tem é raro o tipo de animal marinho assim que é possível colocar com tinto. É o polvo. Realmente eu não sei por quê que a carne do polvo não absorve tanto Iodo. tanto iodo. Então a absorção de iodo é muito pequena. Então o teor de iodo na carne ali é muito pequena e é possível, tanto que a harmonização clássica com polvo é vinho tinto. Só que é uma exceção. E o risotinho de camarão? Pois é, aí vai depender da maneira de cocção e tal. É um cozido, né? Muito amido, manteiga, o risoto é gorduroso, cheio de amido e tal. Ainda tem essa questão do camarão, que tem essa tendência ao doce da carne do camarão. Por conta dessa receita, precisaria daquele chardonnayzão pancada. E é bom risotinho de camarão nesse verão, hein? É bom. Mas é um tipo de comida que boa parte das pessoas evitam também no verão. Evitam, né? Prefere o camarãozinho no bafo. A milanesa. Um salteadinho ali com ervas, com alho. Uma laranjinha, né? Com esse tipo de vinho vai também o Pinot Grigio, o Sauvignon Blanc, o Chardonnay sem madeira ou com pouca madeira, o Chablis, né? Então vai pro Chablis mais delicado. E essa pegada. Então é só pensar com lógica ali, né? Pensar na lógica. E o rosé? O rosé é o queridinho das mulheres. Eu digo isso por conta da minha patroa, da Gabi. Vê um rosé e dói da cabeção. Rosé. Também vamos pro verão com o rosé. Pois é, cara, o rosé é um dos vinhos mais coringas que tem. Então ele pode abrir e fechar a mesa, pode ser na mesa, pode ser na piscina. Porque não é branco e nem é tinto. É um meio termo, então ele caminha bem nessas possibilidades todas. E é tão refrescante quanto um espumante ou um branco. Então um rosé muito adequado para piscina, para praia, pode levar sem medo. E eu posso escolher um rosé Malbec, um rosé com uvas que tradicionalmente são mais encorpadas em tintos? Algumas uvas fazem rosés melhores que os outros, mas na média os rosés são legais. Assim, a Argentina tem a tradição de rosé de Malbec, costumam ser muito bons. Né? Aqui no Brasil faz-se muito rosé com Cabernet Sauvignon. Não é o ideal, mas a gente dá para encontrar aí algumas opções de bons vinhos rosés com essa uva, mas já estão abandonando essa questão do Cabernet Sauvignon para rosé no Brasil e já estão indo para outras uvas, Merlot, Syrah, Pinot Noir. Então, o rosé é muito coringa, vai bem com queijos, vai bem com esse risotinho de camarão, por exemplo, dá para colocar com rosé, que é mais refrescante do que um chardonnay potente. Eu costumo, assim, algo pessoal meu, eu costumo beber pouco rosé. Não tenho muito hábito de beber o rosé, só quando a gente vai num evento mesmo, e às vezes tem. E às vezes eu fico até na dúvida de quando que eu devo beber o rosé, colocar na mesa, num jantar, fico nessa dúvida. Cara, dá pra englobar aí, além do rosé, brancos e espumantes. É falta de hábito. O espumante ele entra mais na nossa mesa, né? Algumas pessoas por preconceito, assim, tal, acham que eleva o preconceito a nível
maior, dizendo que é vinho de mulher e tal, vinho de iniciante, não tem nada disso. Existem brancos, espumantes, rosés incríveis, vinhos de altíssimo padrão, assim. Só que às vezes por preconceito ou por ignorância, assim, né, achando que é vinho de quem não conhece vinho, aí acaba não desenvolvendo esse hábito de consumir vinho branco, rosé ou espumante. Mas quando pega o hábito, sente falta. Sempre vai lembrar, putz, já fiz tomar um branco e tal. Como que você faz isso aí? No teu dia a dia, final de semana, assim? Como assim, Como que tu pensa, pô, hoje é o dia do rosé, hoje é o dia do branco, vou intercalar? Mas é aquela... É o hábito? Depende da temperatura do dia e tal, mas eu sempre sinto falta de tomar uma tacinha ou 2 tacinhas de vinho branco ou rosé antes de partir para um tinto, por exemplo. Enquanto cozinha, dá para tomar uma tacinha, 2 de branco, vinho branco ali e tal. Aí se o prato tiver exigir ali um tinto, continua, aí parte pro tinto. Agora, o branco, a gente sente falta quando pega hábito, assim, sabe? A gente consegue compreender a pegada, qual é a do rosé, do espumante também, a gente sente falta. Parece que o branco e o rosé, eles são mais informais, né? Dá pra dizer assim. O tinto, às vezes, a gente tem isso na cabeça que pede uma formalidade maior. Pô, olha só aqui e tal. O branco e o rosé parece que a gente consegue beber mais tranquilamente no dia a dia. Acho que é um pensamento recorrente, assim, né? Pro tinto, precisa dessa formalidade, tem que pentear o cabelo e tal, mas... Botar uma camisa, um blazer, né? Precisa. Mas, cara, vinho branco, tem vinhos brancos fantásticos. Pega os Grand Crus de Chablis. Vinho de Chablis. Os brancos ali da Borgonha, outros brancos da Borgonha ali em Chablis, da Côte de Beaune ali, cara, tem uns brancos, uns chardonnays incríveis, sabe? É vinhaço, que envelhece bem pra caramba, coisa pra ficar 20, 25 anos a garrafa, só melhorando. Então, a gente tem que beber branco, bicho, porque é tão bom quanto tinto, entende? E às vezes é o mesmo preço também, né? Até mais barato. Tem de tudo, né? Tem mais barato, tem vinhos brancos mais caros que muitos tintos famosos. Eu já vi alguns vinhos rosés que eles vêm numa edição que você pode até colocar gelo, alguma coisa assim. Não sei se, eu achei estranho isso quando eu vi, mas dizia lá no contrarótulo, pode acrescentar um gelo e etc. Muda um pouco, como é que vem? Cara, tem um monte de sommelier aí que fica pistola quando alguém bota vinho no gelo, bota açúcar. Eu não fico não, cara. É? É claro, eu... Vou trazer um vinho suave pra ti na próxima vez, né? Não tem problema, sabe por quê? Essa é a maneira de adaptar, que as pessoas acham para adaptar o paladar delas. Uhum. E aos poucos elas vão acostumando com o vinho, com o paladar do vinho seco ali, colocando gelo, sabe? Diluindo, ficando mais fraquinho, depois vai tirando o gelo. É uma evolução, então não tem que achar isso estranho. Claro. E hoje, acho que foi isso que você perguntou sobre que tem aparecido aí, alguns produtos que aconselham colocar gelo, é para isso, né? Isso é legal também. Agora, indiferente se for um vinho próprio para isso, o produtor, o fabricante ali, o produtor falar que esse vinho é para você usar com gelo, indiferente disso, bota gelo no seu vinho, se quiser. Isso, claro, só não vai gastar muito dinheiro com isso, né? Porque o vinho vai ser descaracterizado. Vai. Você não gosta de vinho geladão, gosta dele mais diluído, bota dele mais fraquinho, não tem problema, bota gelo ali, bebe como você gosta. Não aconselho gastar muito dinheiro com isso, porque vai estragar o vinho. Vai perder as características típicas desse rótulo, né? Vai diluir ali, né? A gente fala sempre sobre o serviço do vinho, sobre a temperatura, não é algo, um protocolo que a gente, nossa, tem que beber assim. Não, é para você ter realmente uma experiência muito melhor, né? Sim. O ideal é não fazer. Agora também não é um crime, não. Você não pode pegar um branco da Tondônia, que é um espanhol incrível ali, faz vinhos tintos brancos espetaculares e colocar gelo nele. Aí é sacanagem. Agora, vinho mais simplesinho, vinho pro dia a dia aí, você gosta de gelo, bota gelo, mano. E vai embora. Pega o gelo do cooler, bota lá e tá de boa. Depois pega mesmo. Eu ia dar uma ideia aqui, mas se falar, de repente o pessoal vai fazer, aí é melhor não. E falamos isso de rosés, chegou a hora dos nossos queridos espumantes, hein, Cid? Espumantes. Moscatel, Brut, Extra Brut, Nature. Temos aí uma casta variada para também beber na praia e beber durante esses dias mais quentes de verão. Sim, aí a gente divide então em 2 categorias os espumantes, os que são feitos pelo método Champenoise e o Charmat.
Usos de método champenoise, quais? Champanhe, as cavas, os frantiacortas. Esses espumantes são espumantes mais complexos, mais ricos, mais gastronômicos. Talvez deixa para beber na mesa, em casa. Para praia, compra o Prosecco, compra os de método Charmat, que são mais baratos, são mais leves, são mais refrescantes, são um pouco mais simples até. Um moscatel, se gostar de vinho doce, de espumante doce. Então, sempre prefira vinhos mais leves e mais simples para levar para piscina ou para praia, gastando um pouco menos de dinheiro. Gastando um pouco menos de dinheiro. E no Réveillon? Vou fazer sabragem ou não? Não faça sabragem em nenhum momento da sua vida. Tomara que essa onda passe. Tomara que passe, né? A sabragem, ela tem que ser feita se for preciso, né? Não pode ser banalizado assim, até porque é meio perigoso, né, cara? A sabragem se faz e nem é necessário, porque tem também alguns utensílios que você pode esquentar ali o gargalo e tirar ele quebrando de maneira um pouco menos espalhafatosa do que a sabragem, né? Menos instagramável. O que acontece? Com o passar do tempo, os champanhes espumantes que ficam engarrafados há muito tempo, a tendência é a rolha aderir à parede da garrafa. E fica difícil de tirar, ou nem saia, porque está totalmente aderido ali. Aí sim, a necessidade de usar uma tenaz para esquentar, aí bota água, ele sai sozinho, quebra ali, ou fazer a sabragem. Mas é quando for necessário, e é raro, tá? É raro, né? Raro tem encontrar que ter um espumantezão, assim, né, pra fazer a sabragem. Guardado há muito tempo. Guardado há muito tempo, exatamente. Não faça. Não faça. É a dica, né? A gente já falou sobre sabragem no episódio sobre espumante também. Tem um videozinho bem legal lá, se você quiser voltar alguns episódios e encontrar esse vídeo, tá lá. Você falou assim de que é mais ideal o Prosecco, até o Moscatel e o Brut, Extra Brut. Às vezes ele dá uma sensação de refrescância até maior, né? Até pela acidez, né? O Brut, o Extra Brut, os dosagens zero, né? Os Brut Nature, por ter menos dosagem de açúcar, o Brut Nature não tem nada, ele fica mais realçada a acidez. E a acidez é refrescância, né? Dá a sensação de refrescância. As pessoas reclamam da acidez de vinho de modo geral, mas a acidez é necessária. Não pode ser aquele vinho acídulo, defeituoso, mas uma pontinha mais de acidez, seja ele tinto, branco, seja o que for, ele torna o vinho menos enjoativo e mais adequado para a mesa, mais gastronômico. Muita gente também gosta de pegar o espumante e estourar ele na hora do ano novo. Começa, tem o fogo de artifício, né? A prefeitura da cidade faz aí o show de fogos. Ela também tem o fogo de artifício da garrafa, né? É isso aí. E é válido também. Só que não gasta muito dinheiro para fazer isso. Pega lá o de 18, 20, 25 reais o espumante. Pega um que dê para beber, que não seja ruim, né? Mas que não seja caro. Né? Não vai pegar sei lá, uma Taittinger e sair explodindo ela por aí e tal. Vai perder gás, vai perder qualidade, vai perder prazer no ato de beber. Não pega um 130 também, né? Que a gente bebeu aqui. Exatamente. Desse nível, não. Pega vinho para fazer farra, no Réveillon, no aniversário, pega vinho mais barato. Pega corote. Vinhos de alto padrão, seja espumante, seja estourar um corote. Na cabeça, só se for. Cara, eu vim conhecer corote azul. Eu vim conhecer esse tal do corote, deve ter uns 6 meses, mais ou menos. É mesmo, eu nunca bebi, mas é bebida dos adolescentes, né? Não, conhecer de ver, né? De ver, é. Quanto custa aqui? Uns 10 centavos? Esses são uns 2,50, 3 reais, né? Química daquilo. Deve ser fabricado em laboratório. Se você bota no carro ali, deve andar, né? Deve andar. Ser igual querosene. Não, deve ser mesmo. Um conhecido meu, um amigo, fundiu o motor de uma motoquinha, usava só querosene. Não durou 6 meses. Por que usava querosene? A bichinha ficava nervosa. Claro, né? Alta combustão. Tinha 100 cilindradas, mas quando colocava querosene, virava uma 1000. Virava 1000. Era uma moto chipada. Mas Você tava falando de quê? Nós estávamos falando de corote. Do corote. Poxa, o papo degringou, né? Degringolou. Mas agora a gente tava falando também da moto. Eu lembrei do carro do marido da ex-marido, marido da rainha Elizabeth, do príncipe Philip. Movido a queijo. Movido a queijo e vinho, né? Eu queria um carro daquele. Também tinha esse. Não, eu não queria.
Meu carro ia viver parado, não ia sobrar queijo pra ele. Então, ia sobrar queijo. Imagina. Como aquele queijinho de cabra, de leite de cabra que a gente comeu esses tempos aí, tomando vinho também. Pô, desperdício botar no carro, né? Se tivesse beijo, você ia ficar lambendo lá. Ia ficar lambendo, Não ia né? sobrar pra ele, não. Mas a gente tava falando do brute e do extra brute. acidez e Da tal, acidez, então. né? É isso aí. Quanto menos dosagem de açúcar, mais fresco e acidez o vinho vai ter. E ele é mais adequado para gastronomia e também para refrescância. O vinho, quando falta acidez, ele fica enjoativo, né? E eu prefiro vinhos um pouco mais frescos, assim, com um pouco mais de acidez. E o espumante também é um coringa na mesa, né? Muito. O rosé e o coringa. O rosé e o espumante são 2 coringas. Por quê? Porque ele tem capacidade de você pode pegar um espumante, por exemplo, e colocar com uma carne, dependendo da receita, mas pode colocar com uma entrada, um peixe, um camarãozinho, uma lagosta também. Não tem erro, né? Não. Dá pra limpar o paladar também, né? Alguns... E essa é a pessoa... O que dá pra... De receita de verão que a gente faz muito, né? A gente acaba fazendo um churrasquinho, uma carninha, próprio um fruto do mar, a milanesa, e tudo isso aí. Churrasqueira, espumante. tem mesmo camarão na churrasqueira ali. Ah, isso é bom. A gente Show. vê aqui no litoral, o cara camarão, Sim. pega a tilápia, pega a tainha também, né? A tainha. Até um peixinho fritinho, cara, um filezinho ali de peixe ali, a milanesa fritinho com um espumantezinho, um charmar ali, sabe, um espumante mais levinho, refrescante, um prosecquinho, delícia, muito bom, fritura. Mas eu já tô aqui, ó, hashtag, aqui, ó, vou mostrar pra vocês na câmera aqui. Eu já tô hashtag volta inverno, tá? Eu sou o cara do inverno, hashtag volta inverno. Eu gosto de beber vinho, comer massa, sopa, ensopado, que é comigo. Você como um mineiro, Sidney, tinha inverno lá na tua região, em Minas? Cara, no sudeste, as estações bem definidas é só aqui no sul. É só aqui no sul, né? Desceu pra lá, Subiu? subiu pra lá, acaba, o inverno dura 2, 3 semanas, faz 16, 18 graus. E aqui, nesses teus tempos de restaurante, o que tu viu mais da galera bebendo? É nesse verãozão, assim, é tinto, é um branco? Cara, ó, eu vou citar a experiência que eu tive no Centro-Oeste. Eu trabalhei lá por 5 anos, em Goiânia. Tem essa não, o pessoal bebe com lá 2 semanas de verão, de inverno, faz 18 graus, o pessoal já tá usando bota. Touca, manta, tudo. É calor o tempo inteiro. Essa época lá, meu amigo, a umidade vai a 12, a 15. É umidade relativa do ar de deserto. Setembro, outubro, novembro é judiado. Só que as pessoas se adaptam, né? E vinho tinto, vinho branco, vinho de tudo quanto é jeito. Quer vinho. É vinho, não tem. Então a gente tem o ideal ali, a gente imagina uma coisa, mas na prática o pessoal não deixa de beber vinho o ano todo. Porra. O ano inteiro bebendo vinho. Só não pode tomar aquele vinho que não tem álcool, né? Não, aí toma leite, né? Bebe leite. Não pode com vinho de codorna, né? Esse não. Sidney, o verãozão tá na cara, tá chegando aí, né? Estamos na primavera ainda, mas já tá batendo na porta. E essa é a dica para quem nos acompanha. Então, beba bastante vinho, continue bebendo vinho. Se você é o fãzaço do tinto, torça pro inverno chegar logo. Tivemos umas semaninhas de frio ainda aqui nesse mês de novembro e etc, mas... Caso não abra mão do tinto, opte por tintos leves, sem madeira, que para ser possível tomá-lo um pouco mais fresco, assim, não tem problema nenhum não. Pode encarar o tinto no inverno, no verão. Fortificado no verão. O fortificado, dependendo do fortificado, você, por exemplo, tem ali os herês, o herês fino, que é sequinho, também dá para tomar ali na casa dos 12, 10 graus, não deixa, só que tem mais álcool, né? E o álcool que dá o suador, né? Então, usa o fortificado para acompanhar uma sobremesa ali, como aperitivo e não para tomar o tempo todo. Não é uísque, né? Tem uns fortificados que são bons para fazer, dá para fazer coquetel, pô. Refrescante com vinho do Porto, com herês. Tem receitas clássicas até, né? Sim. Tem sim. Então tá, Sidney, esse é o nosso podcast de hoje, Vinhos para o Verão. Sempre lembre-se, toda quarta-feira, 8 horas da noite, tem novo episódio aqui no nosso YouTube. E, é claro, siga a gente nas redes sociais. Você é Sidney Vinho News. também aqui no @no Mundo Vinho. E comigo é @Estevão Limana, com S. Só aí. Até. Não se esqueça de dar aquele like no Spotify. Esse recado vai só para você que nos acompanha no Spotify. Dá aquele like aí e nos siga também. Isso ajuda a gente a espalhar o nosso No conteúdo. Instagram também, né? Ajuda a gente a espalhar o nosso conteúdo por todo o mundo. Abraço! Tchau.